A mensagem não é mais do que essa. São preocupações velhas envelhecendo comigo e a tristeza de não ver passos sendo dados. Tristeza mesmo. Compartilho com vocês essas decepções de velhice e também compartilho as alegrias de ver que quando a gente faz, a gente consegue fazer. O ano que vem, o CEDET vai fazer 20 anos de vida ativa, com muito choro e ranger de dente, mas com muito bons resultados. Então, quero primeiramente convidar vocês todos para irem lá no ano que vem, em junho. Depois eu conto direitinho o que vai ser, porque nem eu sei, mas nós vamos fazer. Se Deus quiser, um bom encontro para a gente poder ver as coisas acontecendo e, quem sabe, até falar um pouco sobre elas, né? Nesse momento, é esse o nosso grande problema, o que é que nós estamos compreendendo, o que a gente sabe, o que a gente faz. Começamos com a educação especial. De vez em quando vem a onda de dizer, negócio de habilidade é na educação especial, não é na educação especial, é nessa educação, é naquela educação. Isso vai e volta. Quando vocês tiverem o tempo que eu tenho lidando com isso, esse papo é chato. Então, para mim, o que é especial? Todo mundo é especial? Ok, também é o irmão dele. Mas o problema não é bem esse, de nome, e ainda tem a questão de dar o nome que eu quero dar, e tem muita coisa enrolada aí. É que, de fato, nós estamos lidando com minorias. E aí nós começamos a perguntar o que é minoria, ideologia mete o nariz na nossa área como se tivesse alguma coisa a dizer, e continua, e nós lá vamos sofrendo isso, além de querer trabalhar, de saber, de começar, nós ainda temos que lutar com 50 nãos para cada passinho que a gente dá, e é assim mesmo que nós temos feito. Se ficarem com as crianças, e as famílias, os professores, a gente encontra um pouco mais de sorriso, um pouco mais de abertura. Saírem para outras áreas, não sigam a minha experiência, não é boa. Mas lá vamos ver, então. Realmente, a educação especial tem seus focos. Não é uma educação especial. Meu Deus, nós estivemos vendo aquela moça ali falando com pessoas que não ouvem, que não adianta microfone. É especial, eles também compreendem o que nós estamos falando. Com as mãos, né? Encontramos quanta coisa acontecendo para uma pequena minoria entender. Isso é dos sentidos muito mais fácil de compreender, mas também de outros aspectos. E depois que nós começamos com as experiências de contato internacional, como de repente esse mundo é grande e pequeno. Como nós temos crianças pequenas de 9 anos falando, quando eu for à Europa. E quando eu tinha 9 anos, eu nem sabia que tinha Europa no mundo, não é? Então as coisas vão acontecendo. Essa educação é focalizada nas necessidades das crianças que têm elevado potencial. Em algum domínio, por favor. Potencial não é uma coisa que você tem e pronto, tem ou não tem, né? Ele está em algum lugar e não precisa estar em todos. Ou desempenho e produção superior em alguma área. Esse aí está em vermelho porque o potencial você não vê, ele é invisível. Mas está visível o que a criança faz. Isso não é o potencial. O potencial é o poder para fazer aquilo que ela faz, que ela tem que ter antes de fazer. E aí há um jogo aí que é muito sério. Veja bem, essa área está se debatendo nesse ano da graça de 2012 com um grande problema que foi falado aqui mais ou menos 2 vezes pelo professor Colangelo e que eu vou falar muito nele. Falta de resultados. Ziegler fez agora, na Alemanha, um estudo no mundo inteiro, para programas que tivessem pelo menos 10 anos. Não é coisa que a gente faz e para por essa razão ou aquela. Não há resultado a longo prazo. Pronto. Vocês não conseguem convencer ninguém com alguma coisa que não vai deixar resultados. Gente, se nós não acordarmos para isso, não adianta, você não pode fazer uma lei. Estou com medo de falar e amanhã falar uma lei. É obrigado a dar resultado, porque assim as leis são feitas e pronto. E aí nós estamos, tem que dar resultado. O que é mesmo? Deve ser isso, deve ser aquilo e pronto, saímos para outra linha. Mas realmente, as citações, as avaliações de programas de dotados, em termos de resultados, são no mínimo uma decepção. Isso é uma coisa séria para nós.
Nós estamos convencendo vocês a fazer esse trabalho, e não é verdade que qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer coisa e nada é mais ou menos a mesma coisa. Não é verdade que se você fizer isso, isso e isso, também desenvolve isso, isso e isso. Isso é desejo que as coisas aconteçam, não acontecem assim. Então, se você começar realmente a esclarecer o que você quer de resultados, é preciso de saber o que é que está por baixo do seu desejo de trabalhar com isso. E muitas pessoas são sinceras, querem escrever um artigo, publicar e botar no currículo. Pá, faz isso, leva 3, 4 dias, está pronto. E outras pessoas vão pensar outras coisas. Eu estou no tipo de pessoas que pensam, eu gostava de ajudar pela educação as pessoas desenvolverem aquele potencial que ele tem. Então, é um outro objetivo também. Eu também tenho currículo, já não preciso muito dele, e eu não sou contra, só que eu acho que não é isso, não chega, não começa aí. Se quiserem ler o Ziegler e Philipson, vai sair no Jornal da ESHA, eu fiz para ele um review, eles são dois, um review, sobre essa questão da teoria dele, e lá ele fala nesse grande desaponto, porque as pessoas não sabem o que é, e continuam assim lutando com uma verdade que não é mais possível abafar. Não deixa resultados. Todo mundo adora, todo mundo ama, não fica resultados. E esse eu vou me bater muito aqui. Vamos. Obrigada. Ainda mais, a ampla comprovação empírica de que o tal de enriquecimento curricular é inútil. Pessoas que tiveram 10, 15 anos de enriquecimento, pessoas que tiveram 5, pessoas que não tiveram nenhum, daqui a uns anos são todos iguais. Ok. É inútil. Hoje de manhã o professor Colange falou uma coisa interessante. O único que está comprovado que tem resultados é a aceleração, porque é fácil medir. Mas essa questão de dizer, sim, agora está muito melhor, é qualitativo, não sei o quê, continua a ser molho sem nada por baixo. Não há. Os dados acumulados pela pesquisa científica desde 1926, não foi ontem que isso começou, mostram sistematicamente que essas atividades de enriquecimento, da qual nós tantos nos orgulhamos e curtimos, não desenvolve potencial e não deixa resultado a longo prazo. Se vocês quiserem ler isso direitinho, vão lá no meu livrinho verde, que não tem mais aqui, mas eu tenho muitos lá nas partes, tá? Que é esse Desenvolver Capacidade e Talento, onde eu cito essas pesquisas todas, com os resultados todos, e as pessoas que estão estudando não podem passar por isso muito levemente e continuar falando, vão fazer assim mesmo. Podem, se quiserem. Não contem com meu apoio. Ok. Problemas. Esses problemas eu repito muito e não... Eu juro por Deus que eu não tinha nem lugar de abrir esse pendrive, porque são os mesmos que o professor Colange falou. Primeiro, desnível, diferença, distância entre o que a pesquisa sabe e o que a prática educativa faz. Aquela ideia já está em Gallagher, de que você fala, escreve, sua ali, descobre alguma coisa. Não chega para a educação sobre a forma de ação. Chega um congresso, vocês acham aquilo ótimo. Às vezes até lê, às vezes até faz tese, até escreve. Não pratica. Então, isso é uma coisa um bocado difícil, não é? Da gente vencer. Porque se nós já temos o conhecimento, como temos de aceleração desde a década de 80... Então, por que a gente não faz? Não quero saber o que está na lei. Pode, mas não é isso. Alguma coisa aí está impedindo da gente fazer o que fala. Então, acho que o conhecimento está muito dissolvido, muito nos congressos, muito nos livros, e pouco na sala de aula. Pouco no encontro das pessoas trabalhando, e mais no encontro das pessoas discutindo e refletindo. Eu nunca vi muita coisa surgir disso, a não ser mais discussão e mais reflexão. Então, eu estou chamando a vocês que isso me preocupa. Outra coisa que me preocupa é a superposição de conceitos. Usamos gifted, que aqui vocês gostam de falar super, me incomoda, mas o que eu tenho com isso? Dotação, pois não tenho mesmo. Dotação, que é um conceito quantitativo, todos têm capacidade, e quem tem mais foi dotado de mais, e é mais, e mais, e mais. E você fala, mas super quem tem muito mais mesmo, depois dele só o hiper. Ok, eu fico
vezes que já tem um bocadinho, antes do super, antes do hiperdotado. Então, lá está, é uma simples questão de compreender o conceito, e não é de dar um batismo, e agora vai chamar assim, porque nós vamos chamar essa mesa de cadeira, e ela fica assim. Não vai durar isso, não tem conceito. A capacidade alta, diferença, capacidade para habilidade, a tal tradução de ouvido, está embananando tudo. Nós temos que prestar atenção. Traduzir não é tão fácil quanto parece. Morei nos Estados Unidos 20 anos e ainda suo muito para entender os conceitos. Agora, se a gente, já entendi, pá, escreve, ainda mais depois põe lei, depois fica, eu faço porque está na lei porque eu fiz, mas eu fiz porque está rodando ao redor do rabo. Então, nós temos que entender o que eles querem dizer, para nós poder ficar claro, porque isso está dificultando a prática. Você não sabe o que é, como é que você vai tentar fazer, o quê? Como? Está dificultando tudo. E por isso é que quando chega na escola, nós já temos aquela saída. O professor não sabe, a culpa é do professor, é preciso preparar o professor, mas as pessoas não compreendem que não é bem essa questão dele não sabe, porque esse aqui é um professor assim, mais ou menos vagabundo. É que o conhecimento não está no nosso meio, nesse meio de ação. Está no meio da discussão. E ele precisa chegar lá. As indefinições são originadas em disputas ideológicas. Meu Deus, é o terceiro ponto lá do Corão. É mesmo, é quem manda mais, quem está com a caneta na mão, e quem distribui as verbas. E pronto, quer dizer, termina aí. É mesmo muito triste, com tanta vontade de estudar, e de pesquisar, e de saber, chegar na hora e fazer o que alguém botou no papel e falou, faça isso porque eu mando. Pronto, acabou. Ideologia nunca combinou com ciência. Ela leva 500 anos para falar, desculpa, estava errado. Já morreu muito menino nesse meio, então eu gostava de que nós pudéssemos separar esses campos. Governo, leis, ideologia é uma coisa. Ciência, conhecimento, trabalhar com educação é outra. E eu garanto a vocês que é. Não importa o que vocês fazem, e realmente o que vocês acreditam. Mas é muito triste que a gente misture isso a ponto de não poder ajudar aquelas crianças que precisam. Então, vamos dizer, na história nós vimos que isso não é novo. Lembram? Os mais capazes foram invariavelmente rejeitados pelos seus pais. Não tem jeito, você amola mesmo. Porque o que você fala tem sentido, mas não era para ter. Então, você tem que parar de falar, mas você não para, e não morre, e não desocupa o espaço. Então, temos que arrumar alguma coisa para poder melhorar aí o ambiente. Se você for um artista, você é um desajustado, né? Tem o Van Gogh, que era, né, que teve que morrer, e essa gente toda, e aquela Isadora Duncan, muita gente. Artista é assim mesmo. Então, não tem capacidade nenhuma, ele é um desajustado. Se eu fosse desajustado, eu também fazia isso, né? Olha o segundo, cientistas são loucos. É maluco, ninguém está sabendo, mas está fazendo essas coisas, essas loucuras aí qualquer. E lá está, o cientista é louco. Por que está fazendo essas bobagens? Ele quer, ele não é maluco, não vou escutar um louco. Os líderes são produzidos pelo momento histórico. Eu seria, se apareceu um bom para mim, não há capacidade. Há isso, loucura, desajuste, momento apropriado, e nós todos somos iguais e pronto. É, né, bem conveniente pensar isso, mas não traz qualquer ajuda às crianças com capacidade. Nenhuma. Depois de adulto, ela já não liga. Mas quando ela liga, muita coisa vai lhe acontecer. E aí nós vamos estudar desajuste emocional e não sei o quê. Pode, mas o que está acontecendo é um pouco mais fundo do que isso. Então, nós temos que trabalhar um pouco a ideia de que há, sim, senhores e senhoras, pessoas com mais capacidade do que outras, mais quantitativamente, em áreas definidas. E a gente vê isso no que ela faz, no que ela produz. Agora, se eu vejo isso hoje, eu vejo daqui a 100 anos, o problema dos meus olhos, que são ruins, porque a produção que ela fez. E nós temos um pouco que lutar com isso no dia a dia. Que aí está, eu sei que tem muitas mães aí, porque essa é a direção que eu encontro com nossas famílias desejosas de ajudar os seus filhos. É um esforço sistematizado para interpretar as expressões de capacidade como distúrbios neurológicos, doenças, distúrbios mentais, disfunções.
É bem melhor ter essa criança doente do que dizer, de fato, é mesmo diferente e não tem doença nenhuma. Porque a doença dá mais tranquilidade na nossa sociedade. Faz exame, faz teste, toma remédio, né, faz qualquer coisa, e dá o que fazer, não é o que ela precisa. E olha que isso pode passar para a medicina também, hein? Daqui a pouco não dá palpite lá. Lá está, vamos rodar. Essa é uma piadinha que eu gostei. Essa criança é insuportavelmente pomposo, arrogante, cheio de si, achando que deve ser um superdotado. De cara. Não, vocês não acreditam quantas pessoas que vão nos procurar, porque ele não tem sossego, ele pinta, ele bate, ele cospe, ele chuta, ele deve ser superdotado, mas meu Deus, não é só sem educação, não. Então... E aí você começa a ver se isso não é um reflexo do tal desajustado, do tal maluco, que nós estamos achando muito mais fácil. Aquele cantor fala, se não parecer comigo, é ruim, porque eu sou o bom, né? Não é o espelho, está mal, nós temos que ter imenso cuidado. Há muito estudo. Bragg e Collins, são médicos e também neurocientistas, eles argumentam que essa atitude elevou para a faixa de verdadeiras epidemias os casos diagnosticados como depressão infantil, como esquizofrenia, como bipolaridade, como hiperatividade, como distúrbio de atenção, especialmente nas classes mais abastadas. Então, nós estamos vendo isso mais do que diariamente, estamos vendo isso 10 vezes por dia. As pessoas querem um teste, querem um remédio, querem umas letrinhas e querem uma coisa que elas querem que a criança não está bom, ela tem que ser de outro jeito. Nós temos que saber que isso é uma forma de rejeição. E que isso está atrapalhando o agir por falta também de conhecimento do que é. Vamos ver. Isso. Quais são as bases científicas existentes para esses diagnósticos? Até a palavra tirada da medicina. Meu Deus, você ler com certeza as pesquisas e ler com atenção, você vai se sentir mal. Se for uma pessoa consciente. As bases são as seguintes. Esse homem fez isso. Uma lista de sintomas do que incomoda o adulto, sabe? Aí ele é muito chato, ele grita, de noite ele se bate na cama, fala uma coisa que é outra. Então, isso é o adulto que está incomodado. Essa lista é tomada como sintomas para definir como disfunção. Então, você pega aquilo que incomoda os outros e fala assim, não, você é ótimo, quem é ruim é esse aqui que está fazendo isso, ok? Mas ele é muito doente, nós vamos dar para ele um remédio qualquer. Isso está muito feito com o negócio desse BD-BAD, lá. Eu não decoro as letras, não, que eu fico lembrando dele em inglês. Lá está em que hoje as pessoas se receitam mesmo medicamentos até perigosos. E tomam, e aquilo ajuda, porque vai lá nos neurotransmissores, a criança dorme ou fica quieta e tal, e tira o sintoma que está incomodando um adulto, então todo mundo fica um pouco feliz. Se no mundo inteiro a situação está assim, gente, até agora eu dei pesquisas internacionais, vocês não imaginam no Brasil como caos de palavras, é até de rezar para algum mito, porque Deus não está dando muita conta. Começa com as terminologias caseiras, que a gente cria e põe na legislação oficial e vira lei. Então, vamos reunir aqui como é que nós vamos dar esse nome e tal, e ficamos dados. Não vamos estudar o que significa, não. Vamos estudar o que as pessoas estudaram, vamos discutir e resolver. Isso não é possível resolver assim. Não vai trazer conhecimento, só vai trazer confusão. Inventam-se umas siglas, então, termos vagos, unidos por barras sem significação. Inventam-se as siglas confusas, que eu não sei como é que escreve, não sei o que significa. O que é uma atividade de habilidade, alta ou baixa? Eu sei o que é uma atividade de matemática, de geografia, né, uma atividade física, uma atividade de habilidade, me dá ideia de nada concreto. A gente está usando isso todo dia, dizendo que tem que fazer isso. Mas o professor inteligente não vai fazer, porque ela não sabe o que é, e eu não sei. Já estudei muito isso. Então, esse negócio está danado. Ignoramos sem cerimônia os conceitos já estabelecidos. E a minha agonia que estou repartindo com vocês é que eu, para começar, e realmente estou começando e mudando a cada dia os começos, mas sem caminhar muito, mas caminhando um pouquinho, nós temos que fazer bastante diferença para entender e praticar a educação, o que é a capacidade natural e o que é uma capacidade adquirida.
Pelo que vê, não dá para ver tudo. Tem que ver e tem que estudar mais alguma coisa. E principalmente para desenvolver. É sempre aquela pergunta, o que significa isso? Às vezes olhar no dicionário não ajuda, porque o dicionário põe 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, porque eles não sabem, eles pegam o que os outros falam. Ciência não pode estudar no dicionário. Para isso é que existe a pesquisa. Vamos ler a pesquisa, vamos ver como é que o indivíduo mediu aquilo, se aquilo que ele falou que estava medindo, aquele negócio que ele mediu é mesmo. Okay. Isso foi feito por Angoff, com muita força, em 88. Portanto, o conhecimento não está nascendo ontem, não. E isso é a base de trabalho na educação. Porque se você tem que saber o que você quer fazer com essas capacidades, e eu estudei por isso, e todas as equipes que trabalham comigo, a gente começa estudando isso. Então a gente não fala, o que a gente faz no CEDET? Faz, elas falam o tempo todo. Mas eu fico escutando e falo, quando será que elas vão parar de falar essa bobagem? E começar a falar uma coisa que tem mais sentido. Porque, na verdade, o que nós queremos fazer não se faz aprendendo inglês, ou dança, ou debatendo, ou desenhando. Não é. Já mostra que não é isso. Mas nós não sabemos bem o que é. Então tem que aprender o que é. É tão simples quanto isso. Ok? Não, aqui eu já falei aqui lá da rainha, já, né? O que significa? Na Rainha de Copas, lembra? Do Luiz Carrel, aquele tem até o filme. As palavras significam o que eu disser que elas significam. Ponto final. Uai, nós estamos fazendo isso assim aqui. O que eu falar que é, fica sendo. Isso cria caos na ciência. Porque se você puser a palavra e ninguém entendeu, seu conhecimento não vai ser comunicado. Será talvez bom para você. Mas quando você faz um congresso e quer comunicar, as palavras têm que significar o que elas significam para todo mundo. Não é o que eu disser que elas significam. Isso não é linguagem científica, isso é linguagem de ficção. É necessário ter mais precisão. Okay. E é o que eu vou tentar. O que é capacidade humana? A palavra em inglês é ability. Infelizmente, soa muito como habilidade, que é outra coisa. Em inglês, habilidade é skill. Mas nós pegamos a ability, chamamos de habilidade, e ficou sendo isso, e a gente continua a traduzir assim. E aí é que eu gostava de pedir às pessoas que traduzem para não fazer isso, se vocês puderem evitar, porque não está ajudando a compreender. Então, nós temos que saber o que é. Habilidade é uma coisa e capacidade é outra. Habilidade eu nem vou falar nela, não, que eu acho ela muito boa para esse meio aqui. Mas vai capacidade, o que é? Capacidade é, essencialmente, um poder que a gente tem de aprender as coisas. Parece até que colocou o homem acima de todos os animais, essa capacidade, esse poder para aprender, guardar com ele e ficar com aquilo. Ora, isso é que é a capacidade humana, não é? É o poder de captar dados, informação ali no ambiente onde ele está, relacionar, abstrair, trabalhá-lo, incorporar e agir com eles. Então, capacidade é isso. E não é difícil de entender que capacidade seja isso. O que está difícil é achar que uns têm mais do que isso e outros menos, embora isso seja bastante claro na vida e na comprovação. Vamos. Dotação, giftedness. Se falar inglês ajuda mais, eu também posso. Nós vimos aí falando hoje de manhã, né? O giftedness, que é dotação, super giftedness seria um superdotação. Ele refere ao uso, posse e uso, a ter e a usar capacidade natural. Okay? Capacidade que você realmente tem. É esse poder físico-mental que você tem de aprender sem ensinar, sem intenção de aprender. Quando uma criança aprende a andar, ela não está com a intenção de aprender a andar, ela quer ir ali. E aí ela aprende a andar. Isso é que é a capacidade natural. Você não tem intenção de saber aquilo, nem de contar. Você faz aquilo, e fazendo aquilo, você aprende. E se você cair, você não cai mais, porque você aprende que não adianta daquele jeito que você cai. E muito melhor do que explicar, né? Esse é um construto relacionado a potencial para ação. Muito do que nós chamamos de conhecimento, que fica no nível verbal, não chega a esse nível de ação.
Tem um papagaio que é uma graça. Subiu o hino nacional inteirinho. Burro como só um papagaio pode ser, né? Porque realmente tem capacidade para aprender o hino nacional e só isso, com muito vagar, talvez outro. Mas ele não é capaz de fazer mais nada com isso, a não ser cantar na hora que lhe dá vontade. Isso não é bem o que nós estamos falando. Não é questão dele fazer alguma coisa e fazer e fazer. É que ele tem capacidade para fazer. O cachorrinho, que é muito mais inteligente, sabe onde está o chocolate direitinho, ficaria até ganhar, não sabe cantar o hino nacional. Não tem capacidade para isso. Então, é alguma coisa dentro da pessoa, ok? E que é potencialmente para a ação, né? É diferente de características de personalidade. Vale a pena ler esse estudo. É mesmo bom, muito pesadão, grande, do Macreia e tal, do anos 2000, em que ele separa características de personalidade, de modos de ser, estilo de comportamento. Então, por exemplo, gostar de ler não é sinal de capacidade. Qualquer pessoa pode gostar de ler sem ter capacidade. Então, isso é característica de personalidade. Ou criada no ambiente, ou desenvolvida, ou adquirida, não tem a ver com ser mais ou menos capaz. Aí tem vários exemplos que a gente pode pensar nisso, mas é para diferenciar, para quando a gente for observar, não ser apanhado nessas pequenas coisas. Vamos. Essa capacidade natural não se expressa como um bloco, como uma coisa, como um poder mágico, mas simplesmente como expressões e ações em domínios diferenciados. Então, não é que umas crianças gostam de ler e outras gostam de matemática. É que as crianças que leem bem e aprendem muito a ler têm capacidade intelectual junto com o pensamento linear. E as crianças que não gostam nada de ler, mas são ótimos na matemática, também têm capacidade intelectual junto com o pensamento não linear. Falar é linear, uma palavra depois da outra, se mudar lugar, ninguém entende. O não linear não tem isso. Ele vê o negócio todo, já entendeu. Você manda ele explicar, ele não explica nada, pois ele não é linear. É essa, sabe? Não é que uns são assim e outros são assados, não. É realmente uma raiz própria de um tipo de capacidade. E que esse tipo está lá no seu plano genético, pela combinação dos seus genes. Então, estão ligadas às funções cerebrais específicas. Aqui vale a pena ver alguma coisa na Clark, já está no seu 10ª edição, parece, a Growing Up Gifted, e que tem um estudo bom da Dora, que ela fez, Dora Simonetti fez na sua tese, e que mostra você direitinho que você tem deficiências em lugares do cérebro, funções captáveis, e também tem capacidades em funções captáveis. É muito, muito simples de entender, mas é claro que você tem que aprofundar até para lidar direitinho com esses lugares, porque não é propriamente um mapa, é uma localização bastante difusa, mas capaz de ser identificável. Esses domínios trazem pelo menos 4 ou 5 áreas de potencial e estão presentes em toda a humanidade. Gagné trabalha com 5 áreas, que é a inteligência e criatividade. Depois eu falo nessas, 5. Mas pode ser que haja mais, nós achamos que sim. Mas realmente não é só inteligência, por favor. Não é estar tudo na inteligência, e todo mundo que tem inteligência também tem criatividade, também tem aquilo. Não é assim. Okay? Igual a gente falava antigamente, o menino que é surdo, ele tem que ser também mudo. Okay? Porque não fala, pode falar. Ou vice-versa, ele pode não falar e ouvir. São diferenciais que é mais fácil entender no físico, eu estou tomando só com analogia. Para você compreender que elas não são uma coisa só e que há jeito de saber o que elas são. Onde que ela começa? Nas combinações de genes que estão no plano que gera cada pessoa. Você recebe dos cromossomas, que já tem lá os genes organizados, e que vem indicar alguns e de lá alguns, né, do pai e da mãe, depois aquela combinação feita aqui é diferente. Não repete o pai, não repete a mãe e não repete nunca mais, porque a lei para repetir é muito... Uma pessoa tinha que ter 1 milhão de filhos e ela não pode ter, então não vai, aquele mesmo casal, né? Então não vai repetir. Essa combinação é que dá individualidade. E a capacidade está enraizada na individualidade humana, é própria do indivíduo. Isto é, o tanto de capacidade que ele tem, porque todo ser humano tem inteligência.
Todo ser humano tem. A maioria de nós tem uma inteligência boazinha, né? Alguns têm menos, alguns têm mais. Alguns têm bem menos, alguns têm bem mais. Alguns têm bem menos. E alguns têm bem mais. Mas é a mesma coisa. É a mesma capacidade humana. Esse conceito é só de quantidades. A média é um conceito de estatística. Excepcional, especial, é conceito de estatística, é porcentagem, é previsão. Mas nós entendemos, ele é mais capaz, de fato. É um dos títulos do meu livro lá, Educando os Mais Capazes, que é mesmo o que eu estou querendo dizer. Então, vamos. Esses domínios que o Garnier aponta, eu vou trazer aqui, porque primeiro parece que sim, pelo menos são básicos, pode haver outros, talvez, ou subdividir, mas nós o tomamos como base da nossa procura da criança. Nossa metodologia de identificação está nessa separação de domínios. Nós, quando procuramos identificar as crianças, já observamos expressões nos domínios diferenciados. E esses 5 estão bastante bons. Então, a gente tem trabalhado com ele bastante. A propósito, nós revalidamos agora a lista de itens, colocando atualizada, 20 anos de uso, está prontinho. Agora nós temos que fazer o teste de realidade. Talvez no ano que vem os CEDETs já possam começar com a lista mais simples de processar. Vamos ver se nós vamos conseguir substituir. Porque as coisas de 20 anos, dentro das ciências sociais, são usadas. Podem estar completamente desgastadas. E essa rotina não vai ajudar a gente a compreender os fenômenos. A criança está mudando, a vida está mudando, nossas palavras têm que mudar junto. E essa lista é simplesmente palavras, né? Então, são esses: o domínio físico, função física, capacidade perceptual. Ele coloca muito bem entre a capacidade do córtex, que é intelectual, que realmente decodifica, e a capacidade física, que manda os impulsos. Então, quer dizer, eu olho aqui, a minha vista vê aquilo, meu cérebro fala, é um copo d'água. Okay? Essa perceptual aqui tem capacidade própria. Nós usamos o termo, a expressão vivacidade mental para pessoas com alta capacidade perceptual. Vem tudo ao mesmo tempo, relaciona, não é tal, e consegue, não são geralmente lineares. Quando escreve lá com a gente louca para entender. Maslow escrevia as palavras e outra, depois parava, falava outra coisa, depois voltava, queria falar aquilo, porque realmente percebeu muita coisa naquilo que ele fez que precisava explicar. Não é um grande escritor, mas é um grande cientista. E a gente continua a ver as coisas maravilhosas que ele escreve. Então, essa capacidade perceptual efetivamente está ali. E todo mundo sabe o que é inteligência, né? Mas, basicamente, todos concordam que a inteligência é um poder cognitivo. O resto todo é babado. Mas conhecer, entender, organizar e ficar sabendo é uma função cognitiva. Os testes estão aí, e todo sucesso que tem, aqueles quanto mais perto chegam disso. Essa é a inteligência e nada mais que isso. Ok? Criatividade dá samba em todo mundo, porque você começa estudando criatividade, depois você já está estudando a inteligência, porque está difícil das pessoas repartir para nós o que é um, o que é outro. Gosto mais do que diz Barbara Clark na questão de que a criatividade está na função intuitiva. Por isso que ela some tão depressa antes de você saber que teve a própria perto. É a tal história de que 1 segundo de inspiração, né, e depois não sei quantos anos de transpiração, é porque é a intuição que funciona com todos muito complexos, em relações complexas, mas que talvez terá que ser estudada também. Eventualmente, eu acredito que será, porque a criatividade está enraizada aí. Não é razão, não é emoção, mas é ligado lá com a intuição. Domínio socioafetivo, Garnier até está sofrendo uma guerra muito grande para tirar a palavra afetiva e chamar só de domínio social. Força da ideologia. Eu resisto. Eu acho que há uma capacidade afetiva nas pessoas maior em umas do que em outras. Eu gosto de lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que não estava nada interessada ou querendo mudar o mundo, organizar a vida, mas querendo salvar a pessoa, sentir o amor com aquele próximo, com aquela pessoa. Eu não sou capaz de sentir isso tanto quanto ela sente. Então, eu sei que ela tem mais do que isso do que eu. Se ela tem mais e outros têm menos, então ela existe como
alguma quantificável, a capacidade afetiva, ok? Nós temos que ver aí que esses estudos todos estão muito interessantes, baseados também no impulso que vem da amígdala aqui, que leva 0,9 segundos para chegar no córtex, mas que chega aqui em 0,4 segundos. Então, quando eu derrubo as coisas, eu já estou sentindo mal antes de eu falar, poxa, derrubei aquele copo d'água no computador da moça. Então, isso aqui aconteceu com a Joana Prima. Então, isso, de fato, é um domínio diferenciado. E a gente reconhece bem. E o social está abafando também, mas não está muito mal no termo de ação, não. Vamos. Pronto. Esse é o mapinha que a Dora Simonetti fez, adaptou dos livros da Barbara Clark. Eu gosto bastante, mostro sempre. É uma colega muito querida que já falou, oh, cansei, vá falando lá enquanto você quiser. Para mim, eu já estou pronta, é uma pena, faz muita falta. A Dora mostrou aqui bem lá, o ponto cognitivo aqui no córtex frontal, cá embaixo o emocional, aqui o socioafetivo, o físico nas partes parietais, né? E lá no meio, aqui, onde não se sabe bem o que está, a função intuitiva bastante solta aí. Isso é interessante, nos ajuda não só a identificar, mas também a pensar como que essa criança está pensando. Se eu sentir bom isso, ela está com bastante sentimentos. E vamos deixá-la viver isso. E aí é que é a força dela, né? E ela não está sendo muito lógica, mas está fazendo outra coisa. Nos ajuda a entender a criança. Para nós sabermos isso, tem ajudado. Ok? Capacidade original vem do plano genético. Muito cuidado com as traduções. Inato, em inglês, significa para nós mais genético do que hereditário. Isso tem que ter bastante cuidado, porque o genético é seu, do seu gênio, do seu plano individual. O hereditário é parte do cromossoma que pode passar, ok? Então, você recebe cromossoma, no qual estão os genes diferenciados, e quando a criança é organizada, é outro plano individual dela. O cromossoma, sim, passa de pai para filho. O plano genético, não. Quando você fala origina no plano genético, sim, a genética mostra que eu nasci com ela, mas não garanto que mais ninguém vai nascer com aquela. Okay. Quando é hereditário, eu posso ter a possibilidade, se tudo ajeitar, de passar para as futuras gerações, né? Aqui, esse debate de hereditariedade, ambiente, atrapalhou e continua. E daí nós ficamos perdendo numa lateral muito ideológica aí, e é todos, e é ninguém e tal. Mas o saber científico está ficando muito claro. O que acontece com a genética, o que acontece com essa organização interior. A gente tem que parar de pensar essas bobagens, para não dizer, os educadores só falam besteira. Há quanta coisa acontecendo que eles não ficam sabendo. Vão ficar sabendo, sim. É verdade que isso nos mostra que o plano genético é feito, tem essas maneiras de serem feitas, e de ser modificado, e de ser desenvolvido. E aí a educação entra. Essa palavra desenvolvida é uma palavra que nós gostamos de trabalhar com ela, né? Ok. Lá está a capacidade. Toda capacidade eu posso ver que ela está diferenciada durante a vida. Isso que é o desenvolver. Né? Quando eu era feto, eu não tinha braço, mas tinha capacidade de ter braço. E hoje eu tenho braço, porque foi desenvolvendo, ok? Nesse sentido, também as capacidades desenvolvem assim. Estão lá no plano genético e aquilo vai acontecer. E esse vai acontecer depende de muita coisa. Se a mãe tomar aquele remédio que a criança não faz braço naquela hora, ela fica sem. Já é o ambiente fazendo alguma coisa para trabalhar. Né? Se a mãe for bem nutrida, ela vai ter os seus bracinhos gordos e fortinhos, que é o outro modo de ajudar. Desenvolve-se desde o início da vida. Não necessita treino, não necessita exercício. É um aprendizado que dispensa o ensino. Eu lembro nos meus tempos que eu ensinava no Pedagogia, que fazia uma grande conversa sobre se é teoria de ensino, se é teoria de aprendizagem, o que é um, o que é outro, e aqui está meio embolado. Mas aqui eu entendo melhor, porque quando você ensina, ok, pode ser que aprenda ou não, e quando você aprende, pode ser que ensinou ou não. Então, são duas coisas diferentes, né? Essa capacidade natural é uma aprendizagem que não necessita ensino.
Quer dizer, não precisa ensinar o menino a andar. Muitas experiências feitas com gêmeo, com macaco, com tudo, e aí, dá um bocadinho, está andando tudo diferente do jeito que o seu próprio plano genético determina. E com outros também de aspecto físico. Talvez seja mais rápido no início, no começo da vida, porque existem poucas experiências lá. Então, é mais rápido aprender, porque vai se formando conexões para virem outras. E tudo aquilo é novidade, e ali vai ficando. É interessante porque essa precocidade das crianças que fazem muita coisa muito rápido e aos poucos vão fazendo cada vez menos, que a gente costuma falar que foi a escola que matou e tal, é provável que não, que seja somente esse ritmo de aprendizagem. A aceleração é baseada no ritmo de aprendizagem, não propriamente na capacidade. Não precisa ter QI para aprender depressa, não, porque tem uns que têm QI e aprendem devagar. Okay? Isso é ritmo que está lá nesse outro fator. É a capacidade de aprender, que no começo é muito mais rápida. E depois, papagaio velho, custa muito aprender a falar, né? Porque você já está ali dentro de você, já tem muita coisa empalhando, você continua a aprender mais devagar. Por isso, talvez essa volume de trabalhar com as crianças muito pequenas nos dê tanta alegria, porque eles aprendem mesmo tudo. Mas é que eles ficam sabendo aquilo, não pode ensinar outra vez. Então, você tem que começar a ensinar outras coisas, porque aquilo também passa, né? É captável sempre através dessas qualidades, facilidade e rapidez para aprender. Então, aí nós já sabemos, pessoas sempre que têm maior capacidade vão aprender aquilo que elas estão aprendendo, que não sabem ainda, mais depressa e melhor. E eu vou ver isso pelo desempenho. E ela vai ver isso porque agora ela sabe que sabe. Ok? Vamos ver. Dotação é uma capacidade natural. Está no plano genético, é diferenciada e nós gostaríamos de pensar em desenvolvê-la. Nós, no CEDET, tentamos mesmo vencer o acaso e desenvolver a dotação, o potencial. É um grande desafio, mas se não fizer isso, não deixa resultado a longo prazo. E ou nós encaramos isso, ou nós vamos brincar de casinha. E aí nós vamos querer encarar isso, porque não está adiantando muito fazer as coisas de brincadeira, né? Integra a organização da pessoa, única, portanto, diferenciada, é passiva à influência da maturação. Então, desenvolver capacidade, desenvolver potencial leva tempo, bastante tempo. A Gallagher fez os seus estudos dizendo não menos de 5 anos, para você ver a diferença na capacidade estar maior ou mais desenvolvida, não dá para você ver com alguma coisinha. Leva tempo, porque a maturação leva tempo. Okay. Então, nós temos essa preocupação dessas coisas que a gente faz assim, de vez em quando, uma vez só e tal, e não deixa resultado, e não pode deixar mesmo. E daí que nós nos batemos para só fazer programas se tivermos compromisso de, pelo menos, uma continuidade de 6 a 7 anos. Porque até lá pode ser que algumas crianças já começam a mostrar resultados por si mesmo. Essas coisas muito rápidas, agora é assim, agora é assado, agora faz isso, agora aquilo, não vai dar resultado. Embora as pessoas se divirtam. Desenvolve-se lentamente, pois leva tempo. É influenciada por educação informal. Aqui está o negócio, né? Educação informal é aquela que você vê e percebe no ambiente sem ninguém estar te ensinando. Mas que você não tem jeito de fugir dela porque ela está lá. É assim que a criança aprende a mentir ou falar a verdade. É assim que a criança aprende a estudar ou fingir que estuda. É assim que ela aprende a fazer alguma coisa e não outras. É vivendo naqueles ambientes que fazem aquilo e valorizam aquilo e tal. No CEDET nós procuramos fazer um ambiente educativo, que é isso, arrumar um lugar onde o que a gente acredita, a gente faz junto com a criança, e que ela tenha a oportunidade também de fazer aquilo, e não fingirmos que está bom aquilo que nós não achamos que ela deve fazer, e também não fingirmos que ela fez bem aquilo que nós achamos que fez mal. Porque fingir não é muito educativo, né? E se nós conseguirmos ter a liberdade, a retitude de comunicar com sinceridade, nós damos muito mais exemplo de educativo nessa educação informal, em vez de ter regras na parede, ou discutir o que é melhor, o que é pior, porque isso pode ficar no plano verbal. Ok? Resiste a estímulos externos. Não adianta, eu acho que eu sei, como é que fala? Eu sei que você consegue. Não ajuda a aumentar a capacidade. Resiste a prêmios, pode dar prêmio ou não dar prêmio. A notas, pode ter nota ou não ter nota. O ambiente pode mudar isso.
Mas a capacidade da criança resiste a isso, não está ligada ao que acontece hoje. Está ligada nesse maior cenário de estar melhor entendendo o que está se passando. É estimulado para a vivência cotidiana, tinha que ser, isso é uma coisa que acontece no dia a dia, não podia ser de vez em quando, agora nós vamos ser educativos, acabou, agora nós vamos ser nós mesmos, né? Nós temos que ser nós mesmos educativos. E a gente fala isso muito frequentemente, inclusive as pessoas que ensinam conteúdo, nós escolhemos que sejam pessoas que têm uma admiração ou uma fonte qualquer em que nós possamos olhar e dizer, isso é aprovável, isso é admirável. Desenvolver potencial humano não é rápido, não é direto, não é fácil. Exige tempo, exige conhecimento, exige tanta coisa que eu não admiro de vocês desanimarem de fazer. Agora tem que continuar fazendo, porque senão a gente se engana e não chega lá. Vamos rodar. Por que que tem que chegar lá e eu bato o pé? Não é porque eu gosto, mas é por isso aqui. A generalização é efetiva. Se você ficar mais capaz, você é mais capaz a sua vida inteira, em todo lugar que você estiver. Aquilo não some. Isso é importante ter com você, né? Ela tem aprendizagem sedimentada a longo prazo. Portanto, você não lembra os fatos que você aprendeu, mas você sabe aquilo. E é essa base que te dá lugar para você colocar mais conhecimento ou mais compreensão do que está acontecendo. Eu lembro do professor Mário Campos que dizia, a cultura é aquilo que sobra quando você esquece o que aprendeu. Okay? Porque sedimenta alguma coisa que é parte de você. Você não tem certeza se leu, se viu num filme, se pensou, porque aquilo foi integrado. A neurociência está mostrando que formam os tais nódulos nervosos, né? Então está lá, ela está. Portanto, ela tem melhor previsão para a aprendizagem futura. É a tal história que quem mais aprende, quem melhor aprende. Porque realmente é esse o processo que aumenta a capacidade. E é essa a razão que nós batemos pé que temos que tentar fazer isso. E isso nós queremos que vocês acreditem, eu acredito, porque isso vai provavelmente deixar resultados a longo prazo. E aí vem quem estudou essa gente aqui? Há bons estudiosos que dá para ler, quem está aí fazendo as teses. Naturalmente, o Angoff já não está mais conosco, o Gagné está muito conosco, presente. O seu e-mail foi apanhado agora por um hacker, mandou e-mail para todo mundo pedindo dinheiro, que era mentira. Então, nós tivemos aí algum divertimento com os e-mails. É muito presente, ele esteve no Brasil 2 vezes, vamos encontrar agora em Portugal, e ele estuda isso com muita seriedade, não trabalha com criança, faz mesmo pesquisas. E o Pluming, que é na Inglaterra. Então, nós temos os Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra ali junto, trabalhando e mostrando essa direção aqui, que é a dotação antecede o desempenho. A capacidade tem que estar ali para você desempenhar. Você não desempenha e depois fica sabendo. Quer dizer, sabendo pode ser, mas sua capacidade te permite fazer ou não. Se você não fizer, não tem jeito. É originada no plano genético, é um conceito quantitativo. Exato. É ciência quantitativa, portanto, nós dizemos que exige educação especial aquelas pessoas situadas a pelo menos 2 desvios padrão acima da média do grupo comparável. Não é complicado. É acima da média. Quanto? Qualquer tanto? Não. 2 desvios. Mas 2 desvios padrão é uma chapinha bastante grande. Ali dentro ainda tem separação também. Então, lá está a nossa definição, bastante documentada e com bastante pessoas no fundo, né? Aqui está a tal, mostrando qual é que é o cantinho. A terceiro padrão é esse, e não é um ponto. É uma faixa, e essa faixa, pela lei da probabilidade, são 3 a 5%. Essa lei da probabilidade é que dá base para a Organização Mundial de Saúde tirar a conclusão. Por alguma razão, aqui prefere citar a Organização Mundial de Saúde e não a lei da probabilidade, mas é lá que ela busca os seus fatos. Pronto, não tem segredo. Aptidão é também uma capacidade natural. Aptidão, mas é uma capacidade para alguma coisa, já se vê.
ela, a capacidade já definida, nós chamamos de aptidão sem problemas, né? E aptidão é seguida de para a música, né? Para falar, para isso, para aquilo. Mas nós sentimos que é uma capacidade especial. Ensinando, aprende e aprende bem. Portanto, não mudou o conceito, ele está mais definido por alguma coisa. O talento, essa gente aqui, estudada por Erickson Rory Nandagopal, na Inglaterra, e o Howie Davis Sloboda, também na Inglaterra. Lá na Inglaterra que eles fizeram essas pesquisas e vieram com esses outros nomes para clarificar mais o conceito de capacidade, não para substituir, mas para mostrar que, de fato, não tem uma coisa só, são muitos conceitos juntos. Aí, talento inato, ele dá a mesma coisa da dotação. É no plano genético, pode mostrar mais tarde e tal, só que ele quer chamar de talento, o jornalista também gosta, está aí, igual a herpes, não solta mais, né? Agora tá marcado mesmo, e tem que ser. Ok. Capacidade adquirida. A capacidade natural, eu não posso começá-la. A capacidade adquirida eu posso, mas em cima da capacidade natural que já existe. E eu volto a dizer que é por isso que nós trabalhamos com capacidade natural como primeiro objetivo. E nós não ensinamos coisas, nós tentamos formar o tal ambiente para desenvolver a capacidade, né? Ela é condicionada à presença, tem que ter capacidade. É por isso que o louro subia e a pepita não. A capacidade está num, mas não está no outro, né? É proporcional ao potencial. Mais capacidade, maior potencial. E vice-versa, capacidade média, potencial médio, está lá. Potencial, nós costumamos botar isso para a capacidade que está acima da média, né? Você não vai ter potencial para estar abaixo da média, está faltando exatamente potencial. Então, quando você coloca assim, você entende que está bem, é verdade, ela é proporcional, pode ter mais ou menos. É desenvolvida por uma influência de forças do ambiente, ensino e prática. Ahá! Por isso que a educação gosta dela. Capacidade adquirida, aceita ensino, aceita prática, fica bom e faz a gente ficar feliz e tirar retrato e botar no jornal. Então, é bom sim, ok? Não é aquilo que eu quero fazer, mas a gente acaba fazendo algumas vezes, né? E depende de aprendizagem intencional. Então, aqui vou contar mais um caso da Dora. Eu gosto muito dela. Ela falou que quando fizer 80 anos vai tocar piano num barzinho. Então, agora não faz mais nada a não ser aprender piano. Está aprendendo mesmo? Diz que faz 6 horas por dia. Vai desenvolver seu talento. Gosta de piano, já tocava um pouquinho, tem a capacidade. Isso é intencional. Os meninos do CEDET que estão com 9, 10 anos falando em ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Europa, que é o nosso convênio, estão estudando inglês, estão estudando tcheco, estão estudando agora o letônio, o latviano, que é um negócio insano, estudando línguas que ninguém usa muito, mas eles querem ir lá. Há que haver a intenção e você desenvolve aí, adquire a capacidade com o ensino. Tem um crescimento rápido, ensinou, aprende, mostrou, e eu já posso fazer bonitos relatórios. Então, é bom, de fato, dá um efeito logo, fora, não na criança, mas fora dela dá. É instalado por ensino, treino, exercício e prática. É instalado e mantido. Pergunte os grandes talentos de futebol, o que acontece com eles quando para de praticar. Nem você perguntar, eles falam, tem 6 meses que eu não treino. Mas que vem cá, você tem quantos anos e só 6 meses já fez diferença no seu talento? Pois fez. O talento é o que você faz. O que você tem lá, o tal talento inato, mas a dotação ainda está lá. É a parte do treino que é condicionada à continuidade e que precisa ter, senão ele diminui o desempenho. As respostas são imediatas, melhoram com o exercício e pioram com a falta dele. Então, o desempenho é muito mais manejável pela educação. Ok, vamos rodar? Mas, por que nós não fazemos isso que é tão bom de fazer? Por causa disso aqui, tem limitações bastante mostradas. Veja, estreita a área de transferência. O desempenho não vai para o outro, nem que a gente peça, não vai mesmo. Embora a gente fale que, mas aproveita isso e aquilo, só de falar mais já vê que você não acredita nisso. Não passa mesmo.
é você ter um desempenho e treinar aquele, e você tem que ter o outro e treinar o outro. Junto não vai. Você sabe uma língua, você não sabe a outra. Ah, é mais fácil. Dizem, eu não acho. Nunca consegui aprender nem o eslovaco, estou indo a todo ano. O resultado traz e evoca para funcionar a experiência passada. Por isso, ele depende da memória. Ele não está ali presente, trabalhado. Então, se você olha uma bicicleta, a sua capacidade mandou você estudar a bicicleta. Pensar, olha, como é que isso funciona. O seu desempenho, manda, peraí no meu pé, deixa eu ver como é que eu fazia isso. Okay? Você volta lá no seu passado para lembrar o que você já tinha. E se você treinou bem, aquilo vai voltar, não tão bom. Se você tem capacidade, você não precisa ter no passado, porque ela é voltada para o futuro. E essa é uma limitação bastante grande, porque ela vai embora. Ela depende de você ter prática continuada e a capacidade começa a diminuir no dia que a prática termina. A maioria dos estudos feitos com enriquecimento falam que os efeitos estão alardeados, terminam imediatamente após parar a atividade. Termina, acabou, ponto final, começa outro. Não adianta muito porque nós estamos querendo fazer, né? Depende da aprendizagem adquirida, que é a memória, guardado na memória, que sobrecarrega e que se perde também. E tem pequena previsão de aprendizagem futura. Se eu sei piano, não quer dizer que eu vou aprender a tocar violão igual, ou bem, ou mais fácil. Não tem muito a ver. Cada aprendizagem é uma. Então, essa é uma limitação que é bastante forte. Ok? Vamos continuar. Depende da capacidade genética. Você não desenvolve um talento se não estiver antes dele capacidade para fazer aquilo. Isso tem sido revisto e colocado panos nas mangas com exercícios físicos. O pessoal da educação física está fazendo boas pesquisas, já há bem tempo. A natação, por exemplo, que pessoas que nadavam muito mal, mas começaram a nadar para corrigir, por exemplo, a respiração. E se tornaram campeões. Por quê? Porque eram capazes de nadar. Uma moça que teve um vídeo com ela, que teve um acidente horrível, cortou as pernas e teve que pôr pernas mecânicas. Então, já tinha capacidade, porque senão ela não ia ganhar as corridas, nem com 4 boas pernas. Mas como ela tem capacidade, mesmo só com uma mecânica e a outra mais ou menos ruimzinha, ela ganhava os campeonatos. A capacidade é antes. E qualquer coisa que a gente fala no sentido, o treino só não cria capacidade. É preciso estar antes para que o talento seja desenvolvido. Outras palavras que são também capacidades adquiridas é a competência, né? Tá? Aí são palavras que as pessoas usam e nós estamos fazendo um estudo lá junto com o português e procurando, então, o que é isso, o que é aquilo, tem leitura disso, será que é a mesma coisa daquilo? Tentando clarear conceitos, é o que todo mundo está tentando fazer. O que significa isso, o que significa aquilo? E lá está a palavra competência, usa muito, mas tudo indica que o modo como ela é empregada, definida e medida é um grau satisfatório de desempenho. É bom, é competente. Ok, é melhor do que ser ruim e não ser competente. Né? Não é competente, não fala, competente, fala. Está num campo de ação definido, claramente visível. Resulta de aprendizagem intencional, exercício e prática, como também o talento, e no nível em que a pessoa tem capacidade para chegar. Outra palavra também que você encontra sempre é o expertise, que também é um desempenho visível, superior e criável e adquirível, porém, tem um problema. Ele tem que ser previsível, constante e previsível. E por isso há uma certa timidez em falar um expert psicologista, porque eu estou só olhando o que ele já fez e não posso prever com certeza o que ele vai fazer agora. Okay? Mas é competente, alguma coisa que não exige essa previsão, mas que tem uma esperança que sim, baseado no passado. A expertise avança um pouco para o futuro. Excelência também, alto nível de desempenho, é desenvolvido também por vontade, exercício intencional. Vocês verem que todas as características de uma capacidade adquirida é ensina, treina e faz. Só aquilo e mais nada, não transfere. Mas, ok, nada contra. Faça aquilo bem. Não acho que seja uma coisa que deve decidir muito cedo na vida
principalmente nesses tempos modernos que nós temos. Então, nós não fazemos isso no SEDET, não fazemos o talento. Apesar que ele chama aí talento, o talento só vem quando a pessoa já tem o seu campo de ação definido, já começa a mostrar interesse e capacidade de dedicar. Mas a capacidade, estando presente, a gente tem que achar os sinais e nós podemos trabalhar muito mais cedo com ela. Ok? Ainda tem outros conceitos aí, variando, que também usados, e que nós vamos ver o que eles estão querendo dizer. As inteligências múltiplas de Gardner, esse homem é mesmo, ele que tem uma inteligência múltipla danada de boa, porque ele conseguiu muito dinheiro com o seu livro, e a pesquisa não saiu do lugar, mas ele não se importa, porque é uma ideia bastante boa, ok? E lá está. É verdade. Agora, quando você vai ler e pensar o que ele está dizendo, nesse nível de falar é adquirido, estava na pessoa, veio de fora e tal, ele não entrou nisso. Ele realmente são molduras específicas de um trabalho mental, ele não diferencia a origem genética, só que ele chama tudo de inteligência. Nós sempre falamos em talento matemático. Mas resolveu falar inteligência matemática e pegou também outra herpes. E aí nós estamos firmes, porque não vai sair fácil enquanto as pessoas acharem que inteligência matemática não é talento matemático, só que é. O conceito é esse, ok? É aquela aptidão para. Lá está. A aprendizagem ambiental, por exemplo, também, ele não diferencia da capacidade, então você começa a ter muita mistura do que é adquirido, do que é natural, e você volta a perder. A minha opinião. E ele tem, aí ele se explica, mas é lateral o que nós estamos falando. Aqui no Brasil tem esses termos aí, que eu realmente não vou falar mais deles, porque já estou muito entediada com isso. Vamos rodar. Por favor, o próximo. Chega. Alguns conceitos chaves, para a gente terminar aqui. O potencial, que indica a capacidade natural que está presente no plano genético do indivíduo. O desempenho, que se refere à competência adquirida por aprendizagem intencional, com ensino, exercício e treino. Ambas podem ser desenvolvidas, mas as vias processuais são diferentes. E quando a gente vê a diferença, nós começamos a trabalhar para um ou para outro. Ok? E aí já é a metodologia no livrinho verde, que vocês também vão comprar ele. Vamos. Potencial é aquilo que ninguém sabe o que é. Veja o que os meninos dizem, né? Quando a professora reclamar que você não está trabalhando com todo o seu potencial, não ligue. Eles reclamam muito mais quando você está. Que aí bota desordem geral lá. Isso é ligado com aquele preconceito também de que vão fazer bagunça os meninos com potencial. Eu gostei desse. E lá está, potencial refere-se a um poder para desempenhar, para aprender, orienta pela prospecção da aprendizagem, desempenho é retrospectivo, é focalizado na aprendizagem passada. O potencial melhora vagarosamente com a vida diária, com a aprendizagem informal, ele cresce devagar. Por isso que nós damos tanta atenção aos nossos currículos vitae, para mostrar como é que nós já fizemos tanta coisa importante. O desempenho cresce a curto prazo, é um diploma, está aqui, sou mesmo importante, aqui, doutor. E pronto, está ali. Não é a mesma coisa que foi a capacidade desenvolvida a longo prazo, mas também mostra alguma coisa, né? Cresce em curto prazo, por ensino, exposição ao conteúdo, prática continuada. E aí você vê que são valores que nós temos que optar por um ou por outro. Estou mostrando claramente que eu prefiro trabalhar com o potencial por meio da educação. E que sim, estou de acordo em fazer escolas de talento, lá você está tentando uma, mas não procurar muito cedo, porque você vai mudar. Quantas crianças que faziam coisas até 12 anos e depois fazem outras. Eu falo mesmo, enjoei daquilo. Né? Tanto falaram comigo que eu não quero mais. Quanta gente grande como nós mesmos. Chega, isso é um tédio. Né? Justamente porque você não garante que aquilo vai continuar. A capacidade está lá, o desempenho pode ir embora. Ok? Está acabando, mais um. Já falei isso? Resiste a esforços para apressar desenvolvimento. Não adianta. Não adianta apressar. Tem que dar ali os meios da experiência, daquilo acontecer. E a maturação não se faz com medicamentos e com outras coisas. A avaliação do potencial busca prever
aprendizagem futura. O desempenho responde aos esforços, prêmios, muito bem, acredita em você, ele melhora o desempenho, logo a gente vê. Capacidade que não mexeu. E também a avaliação do desempenho e aprendizagem passada, o que ele sabe, o que ele demonstra, né? O que ele fez está aqui. E sem muita garantia que vai continuar. O que nós queremos é que haja alguma garantia de que aquilo vai continuar. As medidas de potencial podem ser generalizadas para uma população comparável. A medida de conhecimento e desempenho é numa situação. Desempenho de matemática, os exemplos são sempre claros, desempenho de língua, desempenho de piano, etc. Não espalha para os outros. E eu não posso fazer previsões. Essas são as diferenciações básicas, não é? E aí você vai escolhendo o que você faz. E aqui está o que eu posso dizer com a minha vida e com o que eu tenho feito e falado, considerando resultados a longo prazo, porque talvez eu seja tão mais velho do que vocês que eu já não tenho mais cara para me enganar. O espelho não está fácil. Okay? Então, tenho que falar, isso não está bom. Antes que todo mundo fale e eu fique defendendo, não, mas está assim. Não está, acabou, vamos partir daí. É mais fácil. Considerando a alta transferência por sedimentação de conexões, como a neurociência ajudou isso. Sedimenta a conexão, aquilo abre vias, né? Modifica mesmo fisicamente dentro do seu cérebro. Considerando a previsão de aprendizagem futura, nós estamos numa idade falando que você tem que aprender coisas novas todos os dias e jogar fora para não ficar acumulando muita coisa, porque é bobagem repetir, porque está tudo mudando. E eu que diga com os meus celulares e programas que eu já cansei de aprender e eles mudam. Desenvolver capacidade natural, considerando isso, me parece muito mais promissor para a vida humana, para um projeto da sociedade, do que instalar uma capacidade adquirida, uma habilidade, uma competência. Porque isso vai ficar, embora eu possa mostrar logo. O outro vai ficar e eu não posso mostrar logo. Mas nossa opinião é essa, e foi com base nessa orientação que nós desenvolvemos a metodologia, o CEDET, e que temos aplicado e trabalhado com ela. E a maior parte das coisas que eu me sinto muita vontade para falar é porque posso mostrar a vocês como ela está sendo feita, que resultados está deixando, o que está acontecendo, com pouca coisa do que os outros já falaram, mas também, os cientistas eu leio todos. Antes de rejeitar, eu leio. A gente rejeita quando não está de acordo, né? E o estar de acordo me vem muito mais de estar estudando com as crianças, com os professores, com os pais, com a equipe que ela está, do que mesmo lendo muito. Mas vale a pena ler também. Vamos ver. O CEDET aqui, as meninas do CEDET já apresentaram lá um painel muito bom, tem 4 equipes que já falaram, e se vocês estiverem interessados, continua a ser isso. É um espaço aí, estamos atualmente em Lavras com 600 alunos, Poços de Caldas, e todos têm um bom número atendido, trabalhando sempre com essa ideia de desenvolver potencial. Várias pessoas têm perguntado, é possível fazer? É muito possível, isso que nós estamos fazendo. Se fosse impossível, nós não fazer. Agora, você não pode fazer qualquer coisa e achar que vai ser no lugar dar certo, porque não vai. Então, se tiver muita paciência de estudar, de procurar, de sentir, de analisar, de voltar atrás, de aprender ali e aprender de mente aberta, não há imensos segredos nisso. E o resultado é mesmo muito bom. Vamos ver? É isso. Muito obrigada. Não sei se temos perguntas. Wing my way,